A Ti, Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, porque só Tu és digno. Bendito é o Teu nome, santo é o Teu nome, grande é o Teu nome, Jesus. Te bendizemos nessa hora. Tu és digno, Tu és digno. Aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. O Senhor é bom, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos continuar, embora não seja uma continuação, mas dentro do tema, né, uma continuação, falando sobre segundo livro de Reis, capítulo 2, os versos de 1 a 14. Na semana passada, nós falamos sobre a necessidade que nós temos de percorrer um caminho, que sempre nós temos diante de nós a oportunidade de dar passos de fé. E quando nós damos o passo de fé, não podemos parar. Nós damos o passo, mas temos diante de nós um novo caminho a percorrer. E então nos defrontamos com novas portas, novos momentos em que temos que dar passos de fé, e então novos caminhos. E assim nós vamos caminhando e crescendo em Deus de fé em fé. Amém? Sempre de experiências de fé em experiências de fé. Então vamos fazer a leitura de 2 Reis, capítulo 2, os versos de 1 a 14. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então eles estavam em Gilgal. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o teu Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos, ou ide em paz, ou ficai com a vossa paz. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes,
Então levantou o manto de Elias, que ele deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto de Elias, que deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Pai, eu peço que a tua graça seja conosco, que, ó Deus, o Senhor nos traga a revelação, o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor que nos trouxe aqui nessa noite, sabe do que nós precisamos. Então peço que o Senhor nos fale nessa noite, em nome de Jesus, amém. Como eu disse no domingo passado, nós vimos sobre a necessidade de percorrermos um caminho. Eliseu tinha recebido um toque de Elias, e Deus havia dito para Elias, você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Então, quando Elias encontra Eliseu, joga sobre ele o seu manto, a sua capa, e Eliseu então se despede dos seus pais, volta e segue Elias. E aí nós vimos que Eliseu submerge, ele não aparece. Nós não encontramos mais os milagres, os feitos, as manifestações de Deus através de Eliseu só vem depois de um tempo. Mas ele submerge. Por quê? O texto diz que ele servia Elias. Então, o tempo em que ele ficou servindo Elias, Deus estava preparando o caráter de Eliseu para que ele pudesse ser usado por Deus. Para que Eliseu pudesse chegar no ponto que Deus tinha planejado, para que Eliseu pudesse viver o plano de Deus para a vida dele, ele tinha que passar um tempo escondido, sem ser visto, sem fazer nada, só servindo, só servindo. E muitas vezes Deus faz isso com a gente, Deus permite que a gente também fique só servindo, enquanto Ele prepara o nosso caráter para aquilo que Ele quer fazer. Então diz o texto que chegou o momento de eles se separarem, porque Elias, o Senhor iria tomar. E então, Elias se volta para Eliseu e diz: olha, eu vou sair desse lugar, eu vou para Betel, porque o Senhor está me mandando para lá. Mas o texto nos diz que eles estavam em Gilgal. Eles estavam em Gilgal. E é ali que tudo começa. Então guarda isso, em Gilgal, tudo começa. Se eu e você queremos experimentar a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos começar aprendendo a lição de Gilgal. Precisamos começar aprendendo aquilo que Deus tratou com Eliseu exatamente ali. Mas para a gente entender o que significa Gilgal, a gente precisa ir para os primeiros textos. Quando é que aparece pela primeira vez Gilgal na Bíblia? Essa é uma regra simples de interpretação bíblica. Você quer entender algo, você vai lá onde tudo começou, onde pela primeira vez aparece na Bíblia. É um bom começo para você entender algum assunto, algum evento bíblico. Então, quando a gente vai lá para Josué, capítulos 4 e 5, nós vamos encontrar pela primeira vez Gilgal. Vamos lembrar o seguinte: Deus havia feito algo extraordinário, tirou o povo do Egito através de milagres grandiosos, e através de Moisés, conduziu esse povo pelo deserto durante 40 anos. Então chega um determinado ponto em que a terra já está à vista, já pode ser avistada. E agora eles sabem que vão entrar na terra. Então o Senhor diz para Moisés: olha, sobe no monte, avista a terra, porque você não vai entrar na terra. Então ele vai e não volta mais. E o Senhor vem para Josué, capítulo 1 de Josué, e diz para ele: Moisés, meu servo, é morto, agora é com você. Então toma esse povo e faz ele entrar na terra. Então a primeira coisa que eles têm que fazer é atravessar o Jordão. O rio Jordão estava diante deles. Eles atravessam o Jordão, Deus abre as águas do rio, e eles podem passar assim como Deus fez com o mar. Lembra, lá no começo da jornada,
Mar Vermelho, o que Deus faz? Abre o mar, faz um milagre, e eles passam em seco. Agora, eles vão passar o Jordão, as águas se abrem. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Um ciclo foi aberto lá com o Mar Vermelho. Um ciclo se fechou com o Jordão. Guarda isso. Você sabe que a nossa vida, ela é feita por ciclos, estações, fases. Então, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles entraram numa nova fase, numa nova estação, num novo ciclo. Mas esse ciclo durou 40 anos. E então eles chegam agora e estão na perspectiva de entrar na terra, e eles têm que passar o Jordão, mas Moisés não vai passar, é Josué que vai conduzir o povo. Então agora está se fechando um ciclo. Amém? Aquela fase do deserto está se findando. Então eles atravessam o Jordão, e quando eles atravessam o Jordão, eles vão fazer o seu acampamento num lugar chamado Gilgal. Então Gilgal é o lugar do acampamento depois do Jordão. É o lugar onde eles se estabelecem por um período, enquanto eles aguardam o momento de Deus dar a eles a terra. Então Gilgal está nos falando de novo começo. Novo ciclo, um novo momento, uma nova fase. Então eles param em Gilgal, que é o nome da região, na verdade esse nome é dado por Josué ali. Eles param naquela região e ali eles vão se preparar para poder caminhar na direção da terra. Deus dá ordem a Josué e ele manda os sacerdotes primeiro. Os sacerdotes passam o Jordão e param no meio do rio Jordão. E eles estão com a arca. Então, por isso, as águas se abrem e o povo passa. Depois que o povo passa, Deus dá ordem e os sacerdotes saem e eles levam 12 pedras do meio do Jordão. Cada um deles representante de uma tribo, então são 12, né? Eles pegam as 12 pedras do meio do Jordão e levam para o outro lado. E eles erguem um memorial. Então guarda isso, Gilgal é lugar de memorial. Gilgal é um lugar de lembrança, de você visualizar cumprimento de promessa. Amém? Então olha, eles atravessam o Jordão, e agora eles colocam aquelas pedras, e Josué diz assim: quando os nossos filhos perguntarem que pedras são essas, então nós vamos dizer: o Senhor nos fez passar o Jordão em seco, da mesma forma como fez passar o mar. Então seria um memorial, para que todos se lembrassem que tinha sido Deus. Então eu quero lembrar, passar o Jordão era fechar um ciclo. Segundo lugar, um memorial com 12 pedras. O que quer dizer isso? A glória é dele. Gilgal é o lugar onde nós reconhecemos que a glória pertence somente a ele. E era exatamente essa a razão de 12 pedras. Eles não podiam depois, na geração seguinte, quando nascessem os seus filhos, seus netos, bisnetos, quando eles falarem: como nós entramos nessa terra, nós conquistamos, nós vencemos, nós deixamos nossos inimigos para trás. Não. Quando os filhos, os netos, os bisnetos e as seguintes gerações perguntassem: o que significam essas pedras? Como chegamos nessa terra? Eles diriam: foi Deus, foi o Senhor. Gilgal é o lugar de reconhecer que a glória pertence ao Senhor, que é Ele o dono, é Ele quem faz, que a nossa dependência dEle é absoluta, e não podemos depender da nossa própria força. A terceira coisa que acontece quando eles atravessam o Jordão, é que Deus leva Josué a
conduzir o povo num processo de aliança com Deus, que era da circuncisão. Se a gente lembrar, quando o povo sai do Egito, quando eles se rebelam contra o Senhor, quando eles se voltam contra o Senhor, se voltam contra Moisés, né? Quando eles começam a murmurar, o Senhor diz: olha, essa geração que saiu do Egito, que só sabe murmurar, que reclama de tudo, que não sabe dar graças pelo que eu estou dando, porque não agradeciam a água que saía da pedra, não agradeciam o maná que descia do céu, não é? Só reclamava, murmuração, gente, cuidado com a murmuração. Murmuração é um pecado que Deus abomina. Uma geração ficou no deserto por causa da murmuração. Então, Deus disse: essa geração não vai entrar na terra. E todos aqueles de 20 anos para cima morreram. Os que estavam de baixo, de 20 anos para baixo, eles permaneceram. Então, ao longo de 40 anos, né, foi morrendo. Imagina, gente. E é exatamente quando eles estão celebrando a Páscoa que acaba o maná. Não tem mais maná. Por quê? Porque eles iam entrar na terra que mana leite e mel, a terra da provisão de Deus. Então eu quero que você entenda que existem esses 4 itens muito importantes para nós. Passar o Jordão significa fechar um ciclo, dar glória a Deus com as 12 pedras, renovar a aliança com Deus, proclamar essa aliança, e então, e só então, viver da provisão dele. A provisão do Senhor é resultado da aliança que nós temos com ele. Amém? Aleluia. Lá em Josué capítulo 5, no verso 9, a gente lê assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então Gilgal quer dizer removido. A humilhação que eles sofreram no Egito acabou. Por isso eu falei, fecha um ciclo, começa outro. Fecha uma fase, começa outra. Então ele está dizendo, olha, foi removida a humilhação que chegou através do Egito. E circuncisão traz a mensagem de despojamento da carne. Colossenses capítulo 2, verso 11, diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vão entender o seguinte: o Velho Testamento figura do que viria, amém? Então nós encontramos no Velho Testamento muitas figuras anunciando aquilo que viria. Então quando Deus dá a direção para que houvesse a circuncisão no meio do povo, como um sinal de aliança, estava apontando para uma outra aliança que seria permanente, que ainda viria através de Jesus. Então ele está dizendo aqui, olha, a circuncisão, e Paulo fala isso também, não só em Colossenses, mas ele fala em Gálatas também, ela é mais importante quando ela é feita no coração. A circuncisão do coração é que fala do nosso compromisso e da nossa aliança com o Senhor. Então, circuncisão é despojamento do corpo da carne. Agora, o que é carne? O que significa carne? O que significa tratar a carne, julgar a carne? Às vezes a gente usa expressões, né? E acaba ficando aquela expressão própria nossa, né? Que a gente usa dentro da igreja, mas o que quer dizer? A gente se acostuma e não sabe o significado. E a gente pensa às vezes que a carne significa pecado, atitudes pecaminosas. E eu quero trabalhar um pouquinho o conceito de carne aqui. Carne é tudo aquilo que nasce conosco. Tudo. Guarda essa definição simples, rasteira, não é profunda, mas ela é básica. Carne é tudo aquilo que nasce comigo, com você.
Ah, tá, eu nasci em pecado, né? O salmista diz, eu nasci em pecado, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Ah, eu nasci por causa da iniquidade, eu estou contaminado pelo pecado. Mas é mais do que isso, querido. Às vezes a gente pensa o seguinte, ah, eu não estou cometendo pecados, eu estou resistindo ao pecado, então eu sou vitorioso. Não. Vocês têm que se lembrar o seguinte, a raiz do pecado é a carne. A carne é que nos faz pecar. E o que é a carne? Senão tudo aquilo que eu tenho ao nascer, desenvolvi durante a minha vida e que não está dependente de Deus. Eu usei a expressão tudo. Tudo aquilo que eu nasci e que eu desenvolvi ao longo da minha vida e que não foi feito pela ação de Deus na minha vida, eu chamo carne. Então o pecado, ele na verdade é resultado da carne. Estão me acompanhando, não? Por exemplo, a minha vontade pessoal, ainda que seja para fazer coisas boas, se ela não está submissa a Deus, é carne. E se é carne, produz pecado. Certa noite, Jesus foi procurado por um homem importante chamado Nicodemos. E Jesus deixou claro para aquele homem uma coisa: necessário vos é nascer de novo. E então Jesus faz uma revelação. Ele diz: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Lá na frente o apóstolo Paulo vai dizer que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estão me acompanhando? Ou seja, aquilo que não nasceu de Deus, do Espírito de Deus, vai contra o agir do Espírito de Deus, porque nasceu da carne, da vontade carnal, da vontade humana, que não teve influência do Espírito de Deus. Então eu quero deixar um peso aqui para vocês. Posso? Deixar um peso. A gente pensa que carne é só fazer coisa ruim. Mas eu quero dizer que todas as coisas boas que você faz e que não é em submissão pelo Espírito, é carne. E tudo que é da carne é contra o Espírito de Deus. Ah, pastor, mas eu faço tanta coisa boa, eu ajudo aqui, eu faço ali, tá? Até as coisas espirituais. Até quando você lê a Bíblia, o Espírito de Deus não está tendo espaço para conduzir. É carne. Se é carne, o que ela produz é pecado. Pecado é resultado da carne. Pecado que eu digo são os pecados, as atitudes pecaminosas, é resultado ou são resultado da carne no comando, no controle, e não o Espírito de Deus. A grande questão é que às vezes a gente acha que nós podemos ser bons, produzir coisas boas. Lembra lá no jardim? Deus coloca o homem no jardim e diz: olha, de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto você não vai comer. Porque no dia em que você comer desse fruto, você vai morrer. E aí o tempo passa, a gente não sabe quanto tempo. Pode ter sido alguns dias, pode ser alguns séculos, né? A gente não sabe. Mas eles estavam lá no jardim. E então, chega um dia em que a serpente vem tentar e diz: olha, come desse fruto. Não é aquilo que Deus falou, não. E começa então a incutir dúvida no coração da mulher primeiro. O homem também já tinha dúvida, porque se ele cede na hora de comer, porque ele também tinha dúvida disso. E então o que acontece? A Bíblia diz que os seus olhos se abrem. Quando eles comem do fruto, os seus olhos se abrem. Que
Que olhos? Os olhos da carne. Porque os olhos espirituais eles já tinham. Eles andavam com Deus, eles conversavam com Deus, eles podiam ver o agir de Deus, eles tinham ali um contato direto com Deus. Mas naquele momento em que eles comem daquele fruto, eles têm os olhos da carne abertos. E eles que conheciam apenas o bem, que era Deus, começam agora a conhecer também o mal. E qual o resultado disso? O homem e a mulher começam a considerar que tinham condições de decidir o que é bom, o que é mal, o que é ruim, o que é bom. E não é isso que a gente faz? Começamos a considerar que nós sabemos o que é bom, consideramos o que é ruim, nós sabemos escolher, e então não oramos, não buscamos a Deus, não lemos sua palavra, não nos preocupamos com o que Deus pensa. Apenas vamos fazendo as coisas do nosso jeito. E isso é carne. E a carne produz o quê? Inimizade com o Espírito Santo. Deus não quer ajuda da carne. Vou repetir. Deus não quer ajuda da carne. Vou falar uma terceira vez. Deus não quer ajuda da carne. Pelo contrário, Deus abomina a carne mais do que abomina o pecado. Porque o que é da carne é carne. Só o que é nascido do Espírito é do Espírito. Uma coisa interessante acontece em Gilgal. Eles chegam em Gilgal e eles montam acampamento. E então vem o momento da circuncisão. E na circuncisão, gente, isso é feito com um menino de 8 dias. Né? Deus disse lá 8 dias. Por quê? Com 8 dias, a produção da vitamina, que eu não lembro agora, e a doutora pode me lembrar, que é aquela da cicatrização, né? Que facilita a cicatrização rápida, né? E por isso, com 8 dias, é o dia mais conveniente para fazer a circuncisão do menino. Agora imagina fazer isso com os homens adultos de guerra. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram vulneráveis, gente. Qualquer inimigo que chegasse ali, pegava eles, e eles não tinham como reagir. Gilgal é o lugar em que a gente tem que abrir mão da carne, da nossa força, da nossa capacidade de lutar, e dizer, se alguma coisa acontecer, é Deus quem luta por mim. Gilgal é o lugar onde eu digo a minha dependência do Senhor. Gilgal é um lugar onde, quando eu chego ali, eu digo para mim mesmo, eu não tenho forças, eu não tenho condições, eu estou vulnerável, eu preciso que seja o Senhor fazendo por mim. Por isso Gilgal é tão importante naquela caminhada de Eliseu. Por isso eles estavam acampados em Gilgal, lembra? Não fala de onde eles vieram, fala que eles estavam em Gilgal, e então Elias diz para Eliseu, vamos para Betel. Porque eles primeiro tinham que estar ali, porque em Gilgal é onde tudo começa, lembra? Onde eles celebraram a Páscoa? Páscoa é onde tudo começa, gente. Se a gente pensar nas festas bíblicas que Deus ensinou, né, nós vamos lembrar, tudo começa com a Páscoa. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós pensamos, o plano de redenção de Deus começa com o quê? Com o sacrifício do Cordeiro Pascal, que é Jesus. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto quando?
desde a fundação do mundo, ou seja, quando Deus estava construindo todas as coisas, trazendo à existência todo o universo, na fundação do mundo, Deus decidiu que o seu filho seria o cordeiro que morreria por nós. Então, nem o mundo começou antes. Antes de tudo, veio o sacrifício. Tudo começa na Páscoa. Tudo começa no sacrifício. Tudo começa no derramar de sangue do Cordeiro Jesus. Tudo começa em Jesus. Gilgal tem que nos fazer voltar para Jesus. E lembrar, queridos, que por mais que a gente ouça, leia, veja os coachings da vida, né, os anunciadores da prosperidade, que você pode, que você consegue. Querido, se você fizer muito esforço, se dedicar muito, você vai conseguir. Deus permite. Mas se você quer o centro da vontade de Deus, você tem que abrir mão disso e dizer: eu vou, se o Senhor for comigo. Eu farei, mas o Senhor tem que ir comigo, porque se o Senhor não for comigo, eu não quero sair de onde eu estou. Me entende? Gilgal é o lugar de fazer isso. É por isso que quando Elias, ele diz: olha, eu vou para Betel, Eliseu diz: como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Eu vou junto. O que Deus tem para fazer, eu quero estar junto. E eles começam uma caminhada. Porque Eliseu estava aprendendo que tudo começa na Páscoa. Tudo começa na aliança. Tudo começa no memorial, quando se reconhece a glória dele. É dele, é nele, por ele, para sempre. Amém? Por isso, queridos, quando a gente olha para a experiência de Eliseu, a gente conclui a mesma lição que Abraão teve que aprender. Se você não tem acompanhado as lições sobre a graça e a soberania de Deus na história, eu desafio você, entra lá no YouTube, na conta da igreja, acessa lá essa playlist e você vai acompanhar aquilo que Deus tem falado sobre a sua graça e soberania na vida de Abraão, Isaac, Jacó e José. Mas Abraão teve que aprender uma coisa. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, a sua fé era mista. Ele vem de uma família idólatra, ele vem de uma família politeísta. É possível que Deus olhou para o coração de Abraão e havia lá um clamor, com tantos deuses que eles adoravam, qual é o maior? Qual é o Deus verdadeiro? E Deus olha o coração daquele homem, né? É possível que isso tenha acontecido, a gente não sabe, não está na Bíblia, né? Mas a gente imagina o que fez Deus tirar, foi a graça. Deus olhou para aquele homem idólatra, olhou para aquele homem e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vem andar comigo. Mas a fé de Abraão ainda era uma fé mista. Por isso, lá na frente, ele diz para o Senhor: olha, o meu herdeiro será meu servo Eliezer. Eu confio no Senhor, mas eu quero gerar Ismael. A fé de Abraão ainda era uma fé mista, mas ele vai crescendo, até que a fé mista de Abraão morre. Quando ela morre? Quando ele ri da promessa. Quando Sara ri da promessa. A fé mista morreu. Agora, ou confia no Senhor, ou não confia. Aí o Senhor diz: Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho, o teu único filho. Vamos ver se a sua fé é mista ou é pura. Eu não sei o que se passou no coração de Abraão. Eu não sei quanta angústia ele teve que suportar em 3 dias de caminhada junto com Isaac. Mas Deus devolveu Isaac para ele. E Abraão foi aprovado. Provado e aprovado. Eliseu tinha que passar pelo mesmo processo. Por isso ele tinha que acompanhar Elias.
sendo provado passo a passo, em cada lugar, para no final ser aprovado. É isso que Deus quer comigo e com você, querido. Na caminhada da nossa vida, tudo começa quando nós voltamos os olhos para Ele e dizemos: eu tenho uma aliança com o Senhor. Nada supera a minha aliança com Jesus. Nada é maior do que o meu amor por Jesus. Nada pode superar o meu andar com Jesus. Eu tenho uma aliança com Ele. Quando nós começamos a caminhar assim, então Deus começa a nos fazer trilhar o caminho do propósito dEle. Você quer viver o propósito dEle? Começa assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, dando glórias a Ele, olhando para Ele, dizendo: eu tenho uma aliança com o Senhor, Ele é o primeiro da minha vida. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque em nossa caminhada contigo, o Senhor nos tem ensinado, tem nos levado, Senhor, a experimentar essa verdade que é do teu compromisso conosco, da aliança que o Senhor já tem conosco, daquilo que o Senhor fez por nós através de Jesus, e que por causa de Jesus, nós podemos experimentar o melhor do Senhor nessa terra. Ajuda-nos, ó Deus, a andar em aliança contigo, Senhor. Ajuda-nos, porque a nossa carne não quer, a nossa vontade natural não deseja isso, mas o teu Espírito em nós, coloca em nós o desejo de andar contigo, o desejo de ter aliança com o Senhor. Pai, a tua palavra diz que é no Senhor que está o querer e o efetuar. Então gera em nós, Senhor, o querer e nos fortalece para o efetuar, para que o fruto da nossa vida seja um memorial, que as gerações seguintes olhem e digam: esse andou com Jesus, esse tinha aliança com Jesus, esse viveu de fato na terra, mas com o coração no céu. Eu te peço, Pai, que seja assim, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Quero só dar 2 avisos para vocês que estão aqui, para os irmãos que estão em casa. Lembrando que, se você ainda não baixou, não instalou o nosso aplicativo no seu celular, faça isso, né? Nós estamos colocando ali todas as informações, links de cultos. Então você entra lá no Play Store ou Apple Store e você pode baixar o aplicativo Bereana. Coloca lá para procurar Bereana, encontra, baixou, instalou, a igreja está na sua mão. Amém? Então, ali você tem todas as informações, cursos, links dos cultos, né? Inclusive a inscrição para o curso de Fundamentos Bíblicos está aberta, temos mais 5 vagas só, né? Se você já fez, quer fazer outra vez, ou se você ainda não fez o curso de Fundamentos Bíblicos, você entra lá no aplicativo, eventos, e você pode fazer a sua inscrição, ok? A outra é, para quem está em casa, depois vocês podem olhar no vídeo, né? Esse código que está aqui à minha direita, ele é um QR Code e ele é também usado para que você possa fazer a sua contribuição. Se você quiser, nesse momento, acessar com o leitor do QR Code, você pode fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, uma contribuição que você queira, sinta no seu coração. Você pode usar esse código que está aqui à minha direita. Amém? Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, porque a tua bondade nos alcança. E sabemos, ó Deus, que ela permanecerá sobre as nossas vidas. Porque a tua misericórdia se renova a cada manhã.
A tua bondade, ó Deus, tem se estendido sobre nós. O teu amor, Senhor, tem sido de geração em geração. Te bendizemos por isso, Senhor, e somos agradecidos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve para os nossos lares, debaixo da tua proteção, debaixo da tua forte mão. Ó Deus, que cada um aqui possa chegar ao seu lar de forma abençoada, Senhor, e se sinta abençoado por ti. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor libere sobre a vida, sobre a casa, sobre o lar de cada pessoa aqui, bênçãos incontáveis, Senhor, e seja uma semana repleta da manifestação da tua presença, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Deus te abençoe. Não vou falar para abraçar, né? Mas você pode conversar. Não precisa correr para ir embora, mas ter o tempo de comunhão, conversando uns com os outros. Deus abençoe sua vida.